Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o primeiro vídeo do canal, né? Vida Saudável em Foco, onde nós vamos tirar dúvidas e dar dicas, né, sobre tratamentos naturais. Eu me chamo Glaucio Guelber e hoje vamos falar de um assunto muito pedido pelas mulheres. Vamos falar da amora usada nos sintomas da menopausa. Eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar. Recebo muitas dúvidas, para ajudar as mulheres nessa época da vida que surgem dúvidas ligadas a tratamentos, né, o que usar, o que não usar. Hoje, inclusive, os médicos contraindicam o uso de repositores hormonais, né, sintéticos, por causa do grande risco de câncer. Então eu venho recebendo vários questionamentos e devido a isso as mulheres vêm buscando opções naturais para tratar, né, os sintomas da menopausa, atenuar os sintomas. É nada mais certo, né? Ou seja, o uso sintético é contraindicado devido ao grande risco, né, alto risco de desenvolver um câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer. Então, as mulheres vêm buscando o tratamento de forma natural. E sempre tem alguém, né, com alguma receitinha caseira, não usa isso, usa aquilo. Então, né, sempre tem. Então vamos lá. Primeiro vamos falar dos sintomas da menopausa, né, de forma em geral. Vamos ver como a gente identifica, né? Ah, estou na menopausa, no show. Tem mulheres que têm dúvida até nisso. Então vamos chegar ao ponto agora aqui, primeiro, de falar dos sintomas, né? Então não existe, tá? Idade pré-determinada para a menopausa. Geralmente ela ocorre entre os 45 e 55 anos, né? Só que, no entanto, pode ocorrer a partir dos 40. Já tem mulher com 40 anos, já está tendo os sintomas da menopausa, está entrando na menopausa já. Então não existe idade pré-determinada não. Tá? E é natural também os sintomas também variarem, tá? Tanto de intensidade, tanto de tudo, né? Variarem de acordo de mulher para mulher. Isso é normal, natural. Uns vão ter mais sintomas, outros menos sintomas, isso é natural. Lembrando, né, que a menopausa não é doença, tá, gente? A gente acha que trata a menopausa como doença. Não. O que acontece? É a parada do funcionamento dos ovários. Ou seja, os ovários deixam de produzir os hormônios, estrogênio e progesterona. Tá, gente? Não é uma doença, tá? É apenas um estágio na vida da mulher. Que eu costumo dizer, né, que é a passagem para a maturidade da mulher. Então, para se identificar que a menopausa chegou, vamos ter vários sintomas clássicos, tá? Como a ausência de menstruação por 12 meses seguidos, sintoma muito clássico, 12 meses seguidos sem menstruar. Ondas de calor, né, que começam de repente, sem causa aparente. Eu mesmo já atendi várias mulheres acompanhadas das suas toalhinhas nas mãos, para secar o rosto ali, devido a essas ondas de calor, né? Eu acho que é o sintoma mais clássico da menopausa, eu particularmente. Os suores noturnos intensos que podem, né, interromper o sono, outro sintoma muito recorrente, suores noturnos. Então, cansaço frequente, dá um cansaço bem acentuado. Recebo também vários e-mails também dizendo que estou sentindo cansaço, se eu tomar um polivitamina. O desequilíbrio hormonal que a menopausa causa faz ter esse cansaço, também é natural. Alterações de humor, né, como irritabilidade, ansiedade, tristeza, tá, gente? Isso ocorre bastante também. Os companheiros sofrem nessa época aí bastante. Então, dificuldade para dormir, né? O menor sono, ou seja, tem muita gente que tem dificuldade para dormir, muita nessa época. Devido também até aos fogachos noturnos também, a dificuldade de dormir é natural. Secura vaginal também recorre bastante. Nesse caso, né, eu recomendo aí o uso de lubrificantes vaginais, que você compra em qualquer drogaria, para amenizar esse sintoma desagradável aí. Outro sintoma clássico, queda de cabelo. Nossa, outro sintoma corriqueiro. Que incomoda bastante, né, as mulheres, principalmente as mais vaidosas aí. E por último, né, e não menos importante, está a diminuição do desejo sexual. Também bem recorrente. Esses são os principais sintomas da desagradável menopausa, né? Vamos seguindo. Agora eu vou falar um pouco de como a amora pode ser aliada para atenuar esses sintomas que nós citamos aí, né? Como a amora age nos sintomas da menopausa. Costumo dizer que a amora é um regulador hormonal natural. Isso atua com bastante eficácia, né, nos sintomas da menopausa, que nada mais é do que o desequilíbrio hormonal, como a gente disse anteriormente. Além dessa função também, né, ela não é só a função também na menopausa não, tá? Ela tem a função de depurativa do sangue, tá? Ela tem função antisséptica, por isso que ela ajuda na infecção urinária, vermífuga, digestiva, tá? Também ajuda bastante na digestão, calmante, por isso que ajuda também no sintoma da insônia, tem efeito diurético, laxativo, refrescante, tá? Adstringente
E ela é muito útil, tá, gente? Muito útil nos problemas da tireoide. Isso é importante também. Muito útil nos sintomas da tireoide. Hipotireoidismo pode ser usada a amora assim como aliado também, como coadjuvante em tratamento. Então, né, por possuir, né, essas propriedades poderosas e antioxidantes, por sua combinação também é muito rica em vitamina C e E, ela vai contribuir também para a beleza da pele, tá? Olha só, rica concentração de vitaminas C e E. Tá? Outra função que eu quero citar também, que é muito importante, ela ajuda nas infecções urinárias, tá? Essas infecções incomodam bastante as mulheres, tá? E esse tipo de infecção realmente é bem desagradável. Vou falar de infecção urinária no próximo vídeo e dar dicas para quem sofre de infecções seguidas aí no ano, entendeu? Então, vamos falar do uso do cranberry também, como aliado no combate às infecções, tá? Urinárias de repetição. Cranberry, ótimo aliado. Então, no próximo vídeo, fica ligado aí. Se você sofre de infecção urinária recorrente, ou conhece alguém que sofra disso, fica ligado aí que eu vou dar dicas no próximo vídeo aí sobre esse tópico aí. Então, prosseguindo, né, agora com a amora, muita gente vem falar comigo: ô Glaucio, eu estou usando a amora, não tenho observado melhora nenhuma, sabe? Estou usando para fazer mais de 6 meses, não consigo usar, aliás, não consigo obter resultado nenhum. O que acontece muito, gente, é o uso errado da amora. Tá? Seja por falta de informação, esquecimento da dose, né, já que o esquecimento é um sintoma da menopausa também, ou preguiça mesmo de fazer o chá e tomar a dose certinho, entendeu? Então é muito importante, tá, gente, usar direito, tá, para se obter ótimos resultados, tá? Então, dessa planta que é maravilhosa. Então eu indico o seguinte uso, tá? A receita é muito simples, mas tem muita gente que erra, e se atrapalha aqui mesmo, nesse ponto aqui. Vai pegar uma panela, colocar 1 litro de água nela, entendeu? Colocou no fogo, sem a flor, tá, gente? Sem a flor. Sem a folha dela. Só água. Vai desligar o fogo assim que começar a ferver. Não deixa a água ferver. Assim que começar a ferver, você desligou. Aí sim, aí nós vamos colocar as folhinhas de amora, tá? É uma medida, tá, de colher, uma colher cheia daquela sopa, das folhas. Isso vai dar em cerca de 5 a 8 folhas, dependendo do tamanho da folhinha, né? Para cada litro de água. Tá? Aí você vai pegar, vai esperar esfriar para não queimar a boca, né? Quando tiver morno, você vai coar. Quando tiver morno, você vai coar. E beber ela sem adoçar. A gente não adoça. Não adoça, que a açúcar dela vai fazer ela perder as propriedades dela também. Então, sem adoçar. Aproveita aí, é um pouco amargo o gostinho, mas sem adoçar. Tá? Essa quantidade já vai, que a gente fez de 1 litro, ela tem que ser consumida em 24 horas. Isso é importante, tá? A gente deixa aquela água lá dias e dias, não. Porque passou das 24 horas ela vai perder as propriedades. Não vai adiantar nada, tá? Você ficar bebendo essa água suja de amora aí, sem propriedade nenhuma terapêutica, tá ok? Outra coisa que me perguntam muito: ah, Glaucio, eu posso usar a amora em cápsula? Eu respondo: pode sim, pode, mas nesse ponto, gente, tem que se atentar para a marca, tá? Olha se a marca é de confiança, a amora que você está comprando, entendeu? Em cápsula, você vê as recomendações dela, pesquisa na internet sobre ela antes de comprar, tá ok? Se for manipular, se for a amora manipulada, atenção também na escolha da farmácia de manipulação, tá ok? Olha, pega uma de confiança na cidade de vocês aí, entendeu? Eu vou comprar ela manipulada, atenção aí na escolha da farmácia, isso é importante. Acabar gastando dinheiro à toa aí, comprando um negócio de má qualidade, não vai ter retorno nenhum, e vai ainda colocar a culpa na amora ainda, porque a amora não presta. Então depois, né, se quiserem, eu passo até uma lista das marcas que eu conheço, que eu entendo que sejam confiáveis, né? Para quem quiser, eu passo a lista aí, ok? Então, seguindo aqui, meninas, eu recebo, né, vários e-mails com dúvidas relativas à amora, então eu selecionei alguns que eu recebi e vou responder aqui, por aqui, porque pode ser dúvida recorrente também de mais pessoas aí, tá? O primeiro aqui, ó, nós estamos vendo aqui, é o primeiro da nossa amiga Raquel Andrade, de Teresópolis, do Rio de Janeiro. E ela pergunta o seguinte: ó, quero usar a amora por entrei na menopausa, mas sou hipertensa, posso fazer uso? Primeiro eu quero agradecer a minha amiga Raquel, tá, pelo contato, pela confiança depositada no nosso trabalho aí, tá? Raquel, um abraço para você, tá? E sempre que precisar pode enviar um e-mail pra gente lá. Raquel, você pode sim, tá usando a amora, tá? Para tratar os sintomas da menopausa. Eu te digo mais, de bônus, ela vai ajudar você a controlar a sua pressão arterial. Muito bom, né? Isso acontece por quê? Porque a amora é rica em anticianinas. Essa substância ajuda no controle e na prevenção, tá, gente? Até prevenção também da hipertensão. Tá ok, minha amiga? Então pode fazer o uso tranquilamente da amora. Tá? Um abraço para você. Então, seguindo aqui, gente,
Outra dúvida que chega pra gente vem das Minas Gerais, nossa mineira lá, nossa amiga mineira Maria Tereza de Varginha. Ela pergunta o seguinte: tenho 55 anos e entrei na menopausa com 50 anos. Sinto fogachos terríveis e a falta de libido me incomoda muito. Posso fazer uso da Amora? Obrigado, minha amiga Maria Tereza, pelo contato. Então, Maria Tereza, então, como vimos antes, né, nos sintomas, minha amiga, esses dois sintomas que você citou realmente são característicos dessa fase que está passando aí. E acredito que sim, a Amora pode sim te ajudar a atenuar esses sintomas aí. Tá? Faça o uso dela tanto no chá ou em cápsulas e depois conte pra gente como foi. Tá ok? Pode usar sim, eu apoio sim. Um abraço, tá, minha amiga, e boa sorte aí no seu uso da Amora. Passando para a próxima e última questão, é da nossa amiga Ângela Vasconcelos, São Paulo, capital. A Ângela pergunta o seguinte: tenho 62 anos e venho sofrendo com esses sintomas da menopausa, né? Tenho diabetes e osteoporose. Quero tentar a Amora. Posso fazer uso? Obrigado pelo e-mail enviado, tá, minha amiga? E eu digo o seguinte: sua questão me chamou bastante atenção. Você citou aí duas patologias aí. Citou a diabetes, né? E a osteoporose. Primeiro, na sua questão, vamos falar da diabetes. Eu quero te contar, porque a Amora vai te ajudar também na diabetes, tá ok? Porque ela é rica em compostos que estimulam, tá, a aceleração da liberação da insulina, melhorando que a síntese da glicose no seu organismo. Uma maravilha, né? Ou seja, como eu disse antes, ela não é só usada para menopausa, não. Ela é usada para bastante patologias aí. Dizendo que também, lembrando que a menopausa não é uma patologia, tá? Já falamos isso antes aí. Não é doença, tá? A menopausa não é doença. Então, ou seja, na diabetes ela vai te ajudar estimulando a liberação da insulina. Então, quanto à sua osteoporose, eu também tenho uma boa notícia, tá? Isso mesmo. A Amora vai te ajudar também, pois ela contém cálcio na sua composição. E por conter cálcio, vai colaborar também aonde? No combate à osteoporose. Tá ok, amiga? Então, realmente, a Amora vai lhe cair como uma luva, tá? Vai te ajudar nessas três questões: a diabetes, a osteoporose e a menopausa. Os sintomas da menopausa e vai atenuar também, ou seja, então eu super indico o uso da Amora para você, minha amiga. Então pode fazer o uso tranquilamente e conta pra mim depois aí, ó, entre em contato, conta pra mim como é que foi o seu uso aí, sua experiência com a Amora, tá? Um grande abraço para você, tá? Então, pessoal, chegando ao final aqui, eu espero ter ajudado, né? Vou deixar na descrição do vídeo aí o e-mail para contato, quem quiser enviar dúvidas sobre tratamentos naturais, não só da Amora, qualquer tipo de tratamento natural que você tenha dúvida aí, se eu puder ajudar, eu vou ajudar com maior satisfação, tá? Estarei sempre à disposição aí, pode enviar o e-mail aí, tá? Peço para quem gostou do vídeo, deixa o seu like aí embaixo, né? Deixa o seu like que vai ajudar na divulgação e o canal a crescer. Tenho certeza que vamos crescer bastante ainda. Se inscreva no canal, entendeu? E ative o sininho aí, ó, para você receber os próximos conteúdos, como eu falei do Cranberry aí. Ative o sininho aí que a gente vai pegar e vai estar sempre junto, tendo conteúdos, entendeu? Então realmente vai ser bem proveitoso o nosso trabalho aí. Pode enviar dicas, ou escrever mesmo aí nos comentários aí, dicas de que vai estar precisando, os próximos conteúdos aqui, pode estar aberto a qualquer tipo de contato, ok? Se inscreva então de novo aí no nosso canal, aí, clica aí, e um abraço e até a próxima, tá? Gente, tchau, muito obrigado.